Oficialmente boa noite e eu vou começar a nossa live de hoje de uma forma diferente, né? Ao invés de eu começar já falando com vocês, eu vou pedir que vocês pensem em algumas situações, porque a gente vai fazer um recorte desse tema de hoje, que é o tema de vergonha e autoestima. A gente pode falar sobre esse tema com diferentes lentes, né? Como a grande maioria dos temas que a gente traz aqui. É sempre bom lembrar que é sempre preciso fazer um recorte, porque sempre que a gente trata de questões do humano, essas questões são absolutamente complexas. Então a gente não aborda nenhuma questão em meia hora, né? Que é mais ou menos o tempo que eu passo falando para depois interagir com os comentários. Então esses temas a gente precisa recortar um pouquinho. E hoje a gente vai falar de vergonha como um sentimento vivenciado que interfere altamente na nossa autoestima, já que estamos naquela temporada da minissérie sobre autoestima. E aí, quando eu fiz a minha enquetezinha lá nos nossos stories, a grande maioria das respostas, elas cabem em alguma dessas categorias, e agora eu quero convidar vocês a pensar em uma situação, escolher uma ou mais de uma, mas eu quero que vocês tenham essa situação na cabeça ao longo da live inteira. Alguma situação que você se lembre, por exemplo, qual foi a última vez que você se sentiu excluído ou não pertencente a algum lugar? Ou a última vez que você se sentiu rejeitado ou rejeitada? Ou a última vez que você sentiu que você falhou em algo importante? Ou a última vez que você estava com alguém que você admirava e você disse ou fez alguma bobagem? Ou você estava com alguém que você admirava e respeitava e você não conseguiu agir naturalmente, não conseguiu se sentir à vontade? Pensem nessas situações. Quando foi a última vez que você se viu em alguma dessas categorias que eu acabei de citar para vocês? A grande maioria das respostas que eu recebi lá na enquete, que foi uma das enquetes mais movimentadas dos stories dos últimos tempos, cai em uma dessas situações. Eu queria que vocês agora parassem 2 minutinhos para pensar qual foi a situação, a última situação em que você se sentiu ou excluído, ou rejeitado, ou que você falhou em alguma coisa importante, ou que você estava com alguém que você admirava e você fez, ou você disse alguma bobagem, ou você não conseguiu se sentir à vontade, não conseguiu agir com espontaneidade. Pensem nessa situação e me mandem coraçõezinhos se a situação estiver muito clara na cabeça de vocês. Hoje eu trouxe até algumas anotações aqui, porque eu não quero deixar de passar alguns pontos importantes para vocês. Então, alguns momentos eu vou olhar para baixo só para não me perder no tema, porque vocês sabem, já me conhecem um pouquinho. Quando eu começo a falar, tem uma epifania, um negócio que acontece, que me toma, eu saio do tema às vezes. Então, hoje eu trouxe um roteiro para não sair do tema, né? Para tentar abordar alguns pontos que eu acho que são muito importantes de serem ditos, para não esquecer de tratar com vocês alguns pontos importantíssimos desse tema que vamos começar, né, a abordar hoje. Então tenham em mente essa situação que você sentiu alguma desses incômodos, né? Para quem está entrando agora, situações que preciso me expor no trabalho. O William tá falando que as situações que ele precisa se expor no trabalho. Então, para quem entrou algumas pessoas agora, eu tô pedindo que vocês pensem em alguma situação que você tenha se sentido ou excluído ou excluída, que você tenha se sentido rejeitado ou rejeitada, que você tenha sentido que você falhou em algo importante, que você tenha sentido que você estava com alguém que você admirava ou respeitava e você começou a falar ou fazer alguma bobagem, ou não conseguiu se sentir à vontade, não conseguiu se sentir espontâneo ou espontânea. Tenham clareza dessa situação, escolham uma, no máximo 2. E eu quero que vocês tenham ela em mente durante toda a nossa live. Vai ser uma live exercício hoje. É uma live que vocês vão pegar essa situação como um exercício para investigar o sentimento de vergonha. E aí, quem já acompanha o conteúdo do canal, com certeza já me viu falar de vergonha antes.
E pode perguntar, Ediane, mas por que você fala tanto desse sentimento especificamente? Gente, o sentimento de vergonha, ele é um dos sentimentos que mais interfere na nossa autoestima e que mais interfere na nossa identidade pessoal. É um dos sentimentos que mais nos gera a desconexão. E eu vou explicar um pouquinho o que isso quer dizer, tá? Mas pensem que, provavelmente essas situações, se eu estivesse ao vivo com vocês, pessoalmente, né? Ao vivo eu estou. Se eu estivesse pessoalmente com vocês e perguntasse para vocês quais foram as situações que vocês pensaram, assim como eu perguntei lá na enquete, e as pessoas me relataram situações como medo de falar em público, alguém falou isso aqui hoje, medo de se expor no trabalho. Algumas pessoas na enquete citaram vergonha de coisas que fizeram no passado, de escolhas que fizeram no passado, vergonha de frequentar alguns lugares, vergonha de não ser considerado competente ou inteligente, vergonha de dançar, apareceram várias vergonhas. Mas todas elas têm uma coisa em comum, vergonha de ser impulsivo, né? Alguém está colocando. Então, assim, apareceram vários tipos de vergonha. Só que existe uma coisa que é comum em todas essas situações. Se a gente pode pegar esse conjunto de situações que vocês pensaram agora, ou as respostas que eu recebi na enquete, existe uma coisa em comum que é um sentimento de desconforto, é um mal-estar, é uma vozinha interna que fica constantemente nos avaliando e nos dizendo que algo não está ok conosco. É uma vozinha interna que se transforma num juiz interno que nós temos, que o tempo todo nos lembra que nós somos inadequados, que nós somos defeituosos, que algo em nós precisa ser melhorado, modificado ou escondido. Esse é o sentimento da vergonha. É um sentimento de inadequação. É um sentimento de não se sentir suficiente. É um sentimento de que existe algo em mim que, se os outros descobrirem, eu vou deixar de ser merecedor de amor e de pertencimento. É um sentimento que nos leva para desconexão de nós mesmos. Por isso que eu falei, a vergonha é o sentimento que mais nos leva para desconexão. Que desconexão é essa? Desconexão da gente mesmo. A gente passa a não se sentir em casa dentro da nossa própria pele. Quando esse sentimento toma conta da gente, quando nós somos tomados pela vergonha, significa que nós estamos identificados com esse sentimento. E aí é muito comum eu receber nos processos terapêuticos, por exemplo, que eu realizo, pessoas que chegam para mim e falam: eu sou muito inseguro ou insegura, eu sou muito tímida, eu sou envergonhada. E aí eu costumo dizer, então me mostre essa vergonha. Mas como eu não tenho, agora eu não tenho como mostrar. Se você não tem como mostrar algo agora, significa que você não é isso. Significa que você aprendeu. Que isso foi um aprendizado que em algum momento da sua vida foi um aprendizado para cumprir uma função, para te proteger de alguma coisa. Todos nós sentimos vergonha, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque enquanto eu pensava na live, eu fiquei pensando nas minhas situações, né? Nas situações que eu me senti envergonhada. E assim, tem desde situações muito simples, muito banais, até situações onde o constrangimento foi maior. E eu posso lembrar de situações, sei lá, desse final de semana eu posso lembrar. Situações que eu tenho me sentido um pouco inadequada naquele contexto, né? E eu posso lembrar de situações antigas. Eu posso lembrar de situações que duraram muitos meses, até anos, né? Eu tenho um texto, aliás, que eu acho que eu vou colocar no story, onde eu falo um pouco que eu fui uma criança muito tímida, né? Fui uma criança e uma adolescente extremamente tímida, extremamente fechada. E qual foi o meu mecanismo de compensação da vergonha. Mas, para não fugir do tema, como eu falei pra vocês que vão surgindo umas ideias, às vezes eu vou fugindo um pouquinho do tema. Para não fugir do tema, tem uma coisa interessante que é,
Quando eu pergunto para vocês aqui, de que vocês sentem vergonha? Quando eu pergunto lá no story, vem à cabeça de vocês aquela vergonha que a gente chama que é a vergonha que está na superfície. É aquela vergonha que é facilmente identificada. É aquela vergonha que ela se manifesta inclusive fisicamente, sabe? Pode manifestar como um rubor, o coração fica mais acelerado, às vezes a garganta seca. É uma vergonha que ela vem com sintomas muito parecidos com sintomas da ansiedade ou até da crise do pânico, né? Tem muitas crises de pânico que são confundidas com crises de vergonha. Na verdade é o inverso, né? Tem muitas crises de vergonha que são confundidas com crise de ansiedade, porque os sintomas físicos vão ser muito semelhantes, muito parecidos. E aí, minha gente, essa vergonha que está na superfície, que faz com que algumas pessoas vivam atormentadas pela vergonha, muitas vezes leva com que as pessoas vivam tanto tempo com esse sentimento que passa a nem saber mais como é se sentir em casa dentro da própria pele. Lembra que eu falei que a vergonha nos desconecta de quem a gente é de verdade, nos leva para uma experiência, não só uma experiência negativa com a gente mesmo, porque nós nos julgamos, tem aquele juiz interno, nós nos julgamos e avaliamos que algo não está ok conosco, que o caminho que estamos indo não é adequado, mas não só faz com que a gente tenha uma experiência negativa de nós mesmos, como também faz com que a gente não tenha, às vezes, experiência nenhuma de nós mesmos, porque a gente se distancia tanto da gente no momento da vergonha, do constrangimento, que a gente passa a não confiar no que estamos sentindo, pensando, na forma em que estamos agindo. E aí tem gente que passa tanto tempo tão atormentado por esse sentimento que se desconecta completamente do seu centro e não sabe mais o que é se sentir à vontade dentro da própria pele. Essa vergonha que está na superfície, que a gente identifica, que às vezes aparece como um sintoma físico, é só um tipo de manifestação da vergonha. É a vergonha que faz com que a gente, de alguma forma, se sinta um perdedor em qualquer área da vida. Na minha história pessoal, a vida profissional, por exemplo, é considerada muito importante, eu não alcancei aquele script que de repente eu recebi que eu deveria alcançar, eu vou me sentir um perdedor na área profissional. Eu posso me sentir um perdedor na vida pessoal se eu cresci num ambiente em que eu entendi que para ter valor eu preciso estar acompanhado e eu não estou acompanhado. Então a vergonha é o sentimento que está por trás de muitos dos nossos comportamentos automáticos. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre uma outra forma de manifestação da vergonha, que não é essa vergonha que está na superfície. É uma vergonha que ela aparece de outra forma, ela aparece como uma compensação, tá? Ela aparece na ilusão dos vencedores. Se a vergonha nos leva para o sentimento de que somos perdedores, existe um tipo de vencedor que é igual em vergonha aos perdedores. Então vou separar hoje para vocês 3 tipos de manifestação da vergonha. E eu queria que vocês tivessem as situações que vocês pensaram na cabeça. Então, tem um tipo de manifestação da vergonha que é aquele sentimento de pessoas que se identificaram tão fortemente com esse sentimento que tem sempre a sensação de que estão inadequados. Então, eu sou constantemente atormentado por essas vozes interiores que dizem que algo não está correto comigo. Ou eu não sou bonito o suficiente, competente o suficiente, espiritualizado o suficiente, adequado o suficiente, organizado o suficiente, enfim. Qualquer que seja a atribuição, eu sempre estou em comparação ao que eu olho externamente, as outras pessoas, eu me coloco numa avaliação negativa. Então, eu sempre me vejo como um perdedor ou como uma perdedora. E os outros são sempre mais competentes, adequados, mais amados, mais respeitados, mais inteligentes, como eu falei, mais espiritualizados que seja, mais evoluídos que eu. Eu tô sempre me comparando com o outro. E na comparação,
eu me coloco sempre num lugar inferior. Então, essa é uma manifestação, um tipo de manifestação do sentimento de vergonha. Existe um outro tipo, que são aquelas pessoas que alternam entre se sentir inferior e superior, a depender do que estiver acontecendo na vida. Então, o sucesso as coloca para cima, o fracasso as coloca para baixo. Então, são as pessoas que ficam dependentes do feedback que o mundo lhes dá. Então, se tá tudo indo muito bem na minha vida, eu me sinto super bem. Me sinto, uau, eu sou um vencedor. Se alguma coisa vai mal, isso cai. Eu me sinto um perdedor. Então, eu fico dependente do que está acontecendo na minha vida para fazer uma avaliação de mim mesmo. Esse é um segundo tipo de manifestação de vergonha. E existe um terceiro tipo, que é a compensação da vergonha. Que é quando a gente compensa a vergonha sendo super, ultra, mega bem-sucedido. Por isso que eu disse, vencedores e perdedores, em relação à vergonha, tem muito em comum. Muito mais em comum do que o que a gente imagina. É quando eu faço de tudo para ser o melhor, o mais bem-sucedido em todas as áreas da minha vida ou em alguma área da minha vida em específico e vejo sempre os outros como perdedores. Eu acredito que eu sou vencedor enquanto os outros são perdedores. Isso é uma forma de compensação da vergonha. É aquela vergonha que eu não entro em contato com ela. A gente chama terceirização do sentimento, né? Então, um entra em contato com o sentimento e deixa esse sentimento te dominar. O outro alterna. O outro pega esse sentimento e terceiriza para frente. Eu não entro em contato com esse sentimento. E aí eu tô fazendo o tempo todo tudo para me considerar bem-sucedido, porque eu só consigo existir se eu estiver sendo visto como um vencedor. Mas como é que eu identifico se esse comportamento ele é uma compensação da vergonha ou não? Primeiro, basta que um trauma, uma rejeição, uma perda, uma doença, a exaustão aconteçam. E aí, eu estou nu na ilha, como eu costumo dizer, diante da minha insegurança. A máscara que cobria aquela vergonha, ela se desfaz diante de uma situação que eu viva ou uma rejeição, ou uma perda, ou um abandono, ou uma doença. Ou então, quando eu começo a acreditar que os sentimentos de inutilidade, que os sentimentos o próprio sentimento, as dores da rejeição, que o sentimento de não ser suficiente, ele é um sentimento de fraqueza. Quando eu coloco esses sentimentos nesse lugar, em geral eu vou buscar a compensação pela vergonha, a compensação da vergonha. Na verdade, eu estou tentando cobrir a minha vergonha com um comportamento que é contrário a ela. Só que isso tem um sintoma. Cada um de nós vai encontrar formas de lidar com esse sentimento da vergonha muito particulares, a depender da história pessoal de cada um. Mas seja se nós colapsamos na vergonha, ou seja, se ela nos paralisa, se para mim aparece quase que como uma crise de ansiedade ou de pânico, ou se nós tentamos esconder essa vergonha, nos dois casos, a nossa vida, ela está sendo dirigida por esse sentimento. E aí, uma das coisas que vai acontecer é a exaustão em algum momento. Então, se eu preciso despender muita energia, se é cansativo manter aquele sucesso, aquela imagem, se eu tô gastando muita energia para manter aquele personagem, que às vezes nem eu mesma sei que é um personagem, que eu criei, significa que muito provavelmente esse é um comportamento de compensação do vazio, que pode ser que o sentimento de vergonha pode ser um dos envolvidos, um dos fortemente envolvidos.
Por isso, minha gente, compensar não é exatamente a melhor opção. E essa foi a minha estratégia, tá? Durante muitos anos, assim, só para vocês saberem. A compensação eu acho que foi a estratégia que eu mais utilizei ao longo da minha vida, durante muitos anos. E eu posso dizer, como terapeuta e de experiência própria, que ela não funciona. Em algum momento ela vai te levar para exaustão, ela vai te levar para o cansaço. Porque você não consegue viver tanto tempo desconectado da tua essência principal. Você vai precisar sabotar áreas da sua vida para poder economizar energia, para gastar essa energia no personagem que você está tentando manter. Então, não existe uma forma de lidar com a vergonha senão mergulhar de frente e encará-la. Esse é um sentimento que, se a gente não estuda ele de frente, não mergulha nele, muito dificilmente a gente vai fazer um processo de autodescoberta genuíno. Eu diria que a verdadeira autodescoberta, ela precisa passar por um processo que nos torne íntimos com essa voz interior que diz: eu sou inadequado, eu sou falho, eu preciso esconder as minhas inadequações, senão os outros vão descobrir a verdade sobre mim. Porque senão eu vou ficar terceirizando. Eu vou viver situações em que eu vou me sentir afetado ou afetada pelo outro e eu não vou conseguir olhar para minha inadequação, eu só vou conseguir ver a inadequação do outro. Ou o inverso, eu vou sempre achar que a inadequação é 100% minha. Então, é uma parte crucial do caminho de autoconhecimento. Tem algumas pessoas aqui na live hoje que eu consegui ver que fazem terapia comigo, né? Fazem terapia individual comigo. E a grande maioria dos processos terapêuticos, eu sempre digo que em algum momento, se ele for um processo onde a pessoa se entregue realmente para o autoconhecimento, em algum momento ela vai ter que lidar com a sua vergonha, com o seu constrangimento de ser quem é. Vai ter que lidar com questões relacionadas à autoestima. Porque é só quando a gente olha para isso de frente que a gente consegue assumir quem a gente é sem vergonha. Que a gente consegue fazer as nossas escolhas mais autênticas. Muita gente na enquete falou do medo de falar em público, né? Como uma das vergonhas. Hoje, no comecinho da live, algumas pessoas falaram desse medo também. E aí eu trouxe um dado muito interessante, deixa eu ver se ele tá por aqui. Porque esse medo... Tá aqui. Vocês sabem que tem duas pesquisas que eu trouxe para vocês sobre esse medo de falar em público. Tem uma pesquisa do Reino Unido, do Sunday Times, um jornal britânico, que eles fizeram uma pesquisa de opinião com 3.000 entrevistados e 41% apontaram que o medo de falar em público era o principal medo. Ficou na frente, inclusive, do medo de problemas financeiros e do medo da morte. E uma pesquisa da Universidade de Kaplan, eu acho, de 2014, também apontou o medo de falar em público como o mais frequente medo apresentado pelas pessoas. Ou seja, tem gente que prefere quebrar e morrer do que ter que falar em público. E aí eu vou ampliar essa questão do medo de falar em público, que aparece de várias formas. Pode ser falar em público, dar uma aula, dar uma palestra, falar em público, sentar na mesa de um bar com amigos e se posicionar, colocar suas opiniões mais autênticas, gravar um vídeo, né, para os profissionais que trabalham com isso. Esse medo de falar em público, ele pode ser distribuído em diferentes contextos, porque ele fala de um único medo, que é o medo do julgamento. É o medo do olhar do outro. Vergonha nada mais é do que medo do julgamento. Nada mais é do que o medo de que o outro nos avalie como inadequados, de não atender às expectativas. E aí o que a gente faz? O nosso juiz externo, a nossa vozinha, faz com que esse julgamento seja antecipado. A gente antecipa o julgamento do outro, faz esse julgamento, se condena e se enche de vergonha, desse desconforto
de quando a gente comete um erro, de quando a gente fala uma bobagem, de quando a gente se sente inapropriado de alguma forma. Por que esse sentimento envolve tanto a questão da autoestima? Porque como ele nos desconecta do nosso senso de identidade, ele vai estar como base. O sentimento de vergonha, por isso que eu investigo tanto ele nos processos terapêuticos. O sentimento de vergonha, ele vai estar como a origem de muitos dos nossos comportamentos automáticos. Existem 3 que eu trouxe aqui para vocês hoje, que são muito frequentes, são compensações muito frequentes do nosso inconsciente para quando a gente entra nesse processo de não confiar em nós mesmos e ficamos dependentes da aprovação, do amor e da atenção das outras pessoas, que é o que a vergonha faz com a gente. Causa uma dependência da aprovação do outro. E aí, como é que a gente compensa isso em termos de comportamento automático? Nos tornando excessivamente agradáveis. É insuportável para mim desagradar alguém, pensar que alguém me acha incompetente, feio, inadequada. Isso se torna insuportável. Então, são as pessoas que se tornam excessivamente agradáveis. Não conseguem colocar os seus limites. Não conseguem pensar na possibilidade do outro não gostar dela. Então, a busca do amor e da atenção vai se converter em comportamentos automáticos de tentar agradar o outro. Esse é um. 2, pessoas que se tornam fazedoras, grandes realizadoras. Precisam estar sempre fazendo. Fazendo. Porque não consegue se ver fora das suas realizações. Se não estiver fazendo algo, e muitas vezes algo por outras pessoas, não consegue assumir o seu senso de identidade, não consegue fazer o seu auto-julgamento sem isso. E aí ela vai ter que, sem isso, olhar para a vergonha. A vergonha de não realizar, de não se sentir útil, de não se sentir produtivo. Então são as pessoas que se tornam realizadoras compulsivas. Esses 3 comportamentos eu tô falando deles do ponto de vista de compulsão, tá, gente? Claro que a gente tem que ser agradável de vez em quando com as pessoas, mas a gente não necessariamente vai ser agradável com todo mundo o tempo todo, se a gente, por exemplo, teve um limite nosso ultrapassado. Né? Eu falei sobre dizer sim e dizer não, acho que na live passada, se não me engano, eu não sei. Mas uma das coisas muito importantes para a nossa autoestima é que a gente consiga criar coerência entre o que a gente está sentindo e os nossos comportamentos. Porque quando a gente cria essa incoerência, quem paga o preço é a nossa autoestima. Então, quando a gente é agradável o tempo inteiro, significa que tem alguma coisa errada, porque a gente não tem vontade de ser agradável o tempo inteiro com todo mundo. Os fazedores são fazedores compulsivos. Não conseguem relaxar. Esse é um indicador interessante dos fazedores compulsivos, a dificuldade de relaxar. Não consigo simplesmente, vou dar uma relaxada aqui, tá tudo certo. Não tá como eu gostaria, mas tá tudo certo. Recebe a crítica e fala, ok, estou em processo de melhorar, estou em construção, passe amanhã. Não consegue, não relaxar é o ponto 1 dos fazedores compulsivos. E o terceiro comportamento automático que muito comumente deriva do sentimento de vergonha são as pessoas que se tornam salvadoras. Muito prazer, Ediane. Esse foi o comportamento automático que, para mim, também foi a principal compensação da minha vergonha, quando eu ainda estava na bolha da vergonha, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Deixa eu ver até que horas são, porque eu vou falando temporário. Quando eu ainda estava de forma inconsciente na bolha da vergonha, tá? Não quer dizer que quando você sai da bolha da vergonha, você não sente mais vergonha, você sente. Eu falei, eu posso dar um exemplo do final de semana. Só quer dizer que ao tomar consciência, você consegue retornar para o centro, já que a vergonha é uma desconexão do seu centro, com mais facilidade. Né? E outra coisa, isso não te impede de que você tenha os seus comportamentos mais autênticos, não te paralisa. Não impede que você faça o que você acha que tem que fazer no momento em que você tem que fazer. Não impede que você diga os seus sims, os seus nãos, que você assuma as suas escolhas sem constrangimento.
Então, esse terceiro comportamento automático muito comum na vergonha, que são os salvadores, são aquelas pessoas que precisam sempre estar ajudando alguém, sabe? Precisam sempre ajudar alguém. Precisam sempre estar resolvendo o problema da vida de alguém. Me tornei terapeuta, inclusive, né, minha gente? Não podia ser mais emblemático. São as pessoas que vão estar sempre tentando resolver o problema da vida do namorado ou da namorada, da esposa, do colega de trabalho, do amigo, né, que não consegue simplesmente acolher, precisa dar uma resolução. Os salvadores são os que mais facilmente se envolvem em dinâmicas de codependência emocional, que é a codependência, para quem nunca ouviu falar de codependência emocional, estiver nessa live, depois procura ali no IGTV, eu tenho alguns vídeos sobre codependência, mas eu vou resumir aqui rapidamente, já que não é o tema. Codependência é a necessidade de ser necessário. A gente desenvolve uma necessidade de ser necessário, né? E começa a fazer isso compulsivamente. Qual é a grande questão? Independente de qual dos papéis que a gente escolha, todos eles têm uma função: aliviar o vazio causado pela nossa vergonha. E aí, nós vamos basear as nossas relações nesses comportamentos. Todas elas. As pessoas passam a nos ver dessa forma. E você passa a se ver nessa forma. Parabéns! Você acaba de entrar na bolha da vergonha. E aí você tá num lugar onde você muitas vezes não vai sentir o sintoma do constrangimento. Que são esses sintomas que a gente falou lá na frente, que às vezes lembra até a crise de ansiedade. Às vezes você vai conseguir acobertar esses sintomas de uma forma tão efetiva, né? Que você vai achar que aquele comportamento é natural para você. Mas não se esqueçam que o nosso inconsciente trabalha por compensação. Então, em algum momento, ele vai compensar. Em algum momento, isso vai aparecer. Seja no próprio sintoma, seja como um adoecimento, seja sabotando as próprias relações. Né? Já que a bolha da vergonha é um processo que ele se retroalimenta. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Vamos ver aqui. Pra gente falar sobre o ciclo da vergonha. Vamos ver se dá certo. Descobri que pode compartilhar o negócio na live. Tô achando chiquérrimo. Vocês estão vendo? Agora eu perco vocês, mas tudo bem. Vão me mandando coraçõezinhos pra eu saber que vocês estão vendo. A bolha da vergonha que a gente entra é mais ou menos essa. Quando éramos lá piquitititos, crianças, uma criança às vezes espontânea, talvez, com vivacidade, né? E fomos aprendendo pela repressão da cultura que a gente não podia manifestar determinados comportamentos. E aí, para cada um de nós, essa vergonha, ela vai aparecer de uma forma mais fortemente em alguma área da nossa vida do que em outras. Então, para algumas pessoas, a vergonha vai aparecer relacionada ao corpo. Para outras pessoas, a sexualidade, a criatividade, a coragem, a autoexpressão, ao demonstrar sentimentos e fragilidades. São algumas possibilidades de áreas da vida que a nossa vergonha vai se manifestar quando a gente foi recebendo lá da nossa cultura todas as repressões de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Para ser um garotinho, uma garotinha bacana tem que ser desse jeito, né? Todas as pessoas que exerciam função importante na nossa vida, significativa na nossa vida, vão nos ensinando, porque vergonha é um sentimento aprendido, que passa pela cultura. Vão nos ensinando o que é adequado e o que não é adequado, e por isso a gente vai se desconectando daquilo que a gente tem de mais autêntico. E aí eu começo a desenvolver essa autoimagem envergonhada, né? Eu começo a desenvolver uma autoimagem. O que é uma autoimagem envergonhada? Eu vou construindo uma noção de mim mesmo, onde algumas coisas cabem e outras não cabem. Aquilo que eu aprendi, que gera vergonha, eu vou tentando tirar da minha construção de eu, né? E aí eu vou abafando em algum lugar. Só que isso que eu abafo, eu não tenho como jogar fora. A gente não tem como jogar fora nada que é nosso, minha gente.
tem como jogar fora. Então o que eu faço? Vai lá sendo reprimido por o que alguns autores vão chamar de sombra. Só que isso causa uma tensão interna. Essa tensão interna é o sintoma que a gente vivencia quando a gente vivencia vergonha, que vai ser muito parecido com a ansiedade. Essa tensão interna reforça comportamentos de vergonha. Ou seja, eu começo a errar mais, porque eu fico nervoso, né? Eu começo a sabotar os meus relacionamentos. Se eu tô com vergonha porque eu não tenho relacionamento, eu começo a sabotar mais os meus relacionamentos. Eu começo a desenvolver comportamentos que confirmam aquilo que eu sinto vergonha. É um pouco autorrealizável, entendem? Se eu tenho vergonha da rejeição, eu vou procurar situações que reforcem essa rejeição. E aí vai justamente cair nesse sentimento, que é o sentimento de que eu não sou adequado, que a gente pode chamar de rejeição, aquele sentimento que eu não sou amado, que é o que nós todos passamos a vida buscando. Esse sentimento leva a mais tensão interna, a mais ansiedade. Como a nossa psique precisa resolver isso, ela muitas vezes vai resolver em comportamentos disfuncionais. Eu vou compensar isso de alguma forma. Eu dei 3 compensações aqui para vocês que são comportamentos automáticos, são padrões que eu vou assumir e ter nos meus relacionamentos. Mas essa compensação ela pode vir através de comportamentos compulsivos, por exemplo, comida, bebida, trabalho. Autoconhecimento pode virar uma compensação. Todo e qualquer coisa pode ser usada para compensar um vazio que eu estou tentando camuflar. Esses comportamentos disfuncionais me geram culpa e aí reforçam a minha autoimagem envergonhada. Essa é a bolha da vergonha, minha gente. E aí? Como é que a gente faz? Como é que a gente sai? Voltei aqui, voltei. Como é que a gente sai da bolha da vergonha, né? Eu vou citar aqui, porque já estamos no finalzinho da nossa live, eu quero ainda ouvir os comentários de vocês. Eu vou citar aqui alguns passos, que são passos que eu, pessoalmente, é um estilo de trabalho que eu escolhi, né, fazer. Muitas vezes não vai ser possível fazer sozinho, muitas vezes a gente vai precisar de ajuda. Mas nos processos que eu costumo conduzir, no meu processo pessoal, é um processo que eu acredito muito. E lembrem-se, eu nunca vou vender para vocês produto como um processo. Autoconhecimento é um processo que envolve etapas, que envolve camadas. Então, a gente não toma um remedinho, uma pílula mágica, né? Porque se eu rolar e talvez alguém vá perguntar, e como é que eu faço isso? Eu recebo muito essas perguntas nos vídeos, né? E como que eu paro de sentir vergonha? E como que eu melhoro a minha autoestima? Como se fosse uma coisa mágica que você tivesse que fazer e agora melhorou, acabou. É processo, minha gente. É processo de reconstruir esse caminho e entender o que ficou perdido lá atrás, né? No caso da vergonha, eu vou dar um ciclo que eu costumo trabalhar, que é, primeiro, precisa sentir a vergonha. Por isso a compensação não é o melhor caminho. Precisa sentir. Eu preciso, e a gente não está acostumado a sentir desconforto, a gente não quer sentir desconforto, nós somos extremamente mimados em relação ao sentimento de desconforto. A gente quer fugir do desconforto, a gente quer um remédio, uma técnica, qualquer coisa que nos tire rapidamente do desconforto, né? Então assim, estou sentindo desconforto porque eu fui abandonado, porque eu fui desrespeitado, porque eu me senti inadequado numa determinada situação, eu quero eliminar aquele sentimento. E a tentativa de eliminar esse sentimento é o que faz que a gente caia no comportamento automático. Então, eu preciso sentir a minha vergonha. Eu preciso observar como é que ela aparece no meu corpo. Eu preciso dar espaço para ela acontecer. Eu preciso ficar com esse desconforto um pouco. O fato de observar, de fazer auto-observação, ficar um pouco com esse desconforto, não tentar resistir. Ficar com desconforto significa não tentar resistir a ele, não tentar modificar nada. Tô sentindo vergonha, tô constrangido, o coração tá acelerado, começo a observar o que tá acontecendo dentro de mim. Isso por si só começa a gerar um processo alquímico que dá espaço para cura, que abre o espaço necessário para cura. Porque senão eu vou ficar tirando o sintoma o tempo inteiro.
Qualquer técnica que eu vá lá e a pessoa faça um negócio em mim e eu não faço o processo de conscientização, eu vou ficar tirando sintoma. Então eu preciso abrir espaço para que a cura possa se estabelecer. E aí, para isso, quando eu sinto vergonha, eu preciso senti-la, de verdade. Eu preciso encará-la, eu preciso não tentar resistir a ela. A partir disso, eu consigo fazer nessa observação um outro aspecto, que é identificar quais são os gatilhos da minha vergonha. O que ela aciona? Né? A que ela está respondendo? Que muitas vezes vai estar ali na superfície e vai estar facilmente identificado, como falamos no começo, e às vezes vai estar um pouco mais escondidinho, um pouco mais encoberto lá em situações que nos sentimos rejeitados, humilhados, inferiorizados, que não atendemos à expectativa de alguém. Quando eu começo a identificar esses gatilhos, eu chego na história da minha vergonha. Chegar na história da minha vergonha, que pode ter a ver com uma vivência de alguma condenação, pode ter a ver com vivências de comparação, de abuso, de expectativas que foram colocadas em mim, ou pode ter a ver com uma herança também, de medo e vergonha das pessoas que foram importantes para mim, principalmente lá atrás. Quando eu chego na história da minha vergonha, eu consigo reconhecer as compensações que eu estou usando para ela. Eu consigo identificar cada um dos mecanismos que eu uso para compensar esse sentimento, para preencher esse vazio. E aí a gente consegue começar a pensar em sair da bolha da vergonha, né? Que é começar um processo de, à medida que eu levo consciência sobre o que eu sinto, o que o provoca, de onde ele vem, o que eu uso para encobrir, eu começo a me desidentificar da vergonha. Eu começo a entender que isso é uma produção da minha mente, que não é quem eu sou. Que existem outras formas de atuar naquele contexto que são seguras. Que eu posso não ser querida o tempo inteiro e amada o tempo inteiro, desde que eu esteja alinhada com o que eu sou de verdade. Que eu não preciso perpetuar o ciclo da vergonha. Só tem uma questão, minha gente, quando eu tento fazer isso sem sentir, quando eu tento ir direto para esse passo de sair da bolha da vergonha, sem antes sentir, isso vai virar um conceito na minha cabeça. E isso vai se transformar, muito provavelmente, em um sentimento de negação. E aí eu vou cair em outra compensação. Então, precisa sentir para depois passar por essa trilha, para aí conseguir sair da bolha da vergonha. Que começa a se efetivar na prática com a gente assumindo pequenos riscos. Eu vou conseguir... O meu self, ele começa a identificar que eu estou saindo da bolha da vergonha quando eu começo a assumir... sair da minha zona de conforto, porque a vergonha nos leva para uma sensação, nos leva, aliás, para a vivência, não é uma sensação, para a experiência de que nós pensamos, vivemos, sentimos, sempre dentro de um parâmetro, sempre dentro de uma zona de conforto. A vergonha nos põe sempre na nossa zona de conforto. Ela nos faz arriscar pouco. Então, quando eu começo a ter vários pequenos riscos, eu falar take a risk, quando eu começo a assumir pequenos riscos, é quando o meu self começa a entender que eu tô saindo, que eu tô furando a bolha da vergonha. E aí o pequeno risco, ele vai ser muito individual para cada pessoa, né? O que é risco para um, não necessariamente é risco para outro. Lembra que quando eu falo em assumir pequenos riscos, eu tô falando de sair da zona de conforto. Então, se a sua zona de conforto é falar muito, o seu risco é falar pouco. Assumir o risco é falar pouco. Se a sua zona de conforto é ser insensível e não demonstrar os seus sentimentos, o seu assumir risco é começar a ser mais amoroso e demonstrar mais os seus sentimentos. Se a minha zona de conforto é ser agradável e gentil com todo mundo, o meu assumir risco é começar a colocar limites. Se a minha zona de conforto é estar acompanhado o tempo inteiro, o meu assumir risco é sair sozinho de vez em quando, fazer uma viagem sozinho ou sozinha. Se a minha zona de conforto é a proteção de alguém, pode ser dos meus pais, do meu marido,
meu namorado, dos meus amigos. Assumir pequenos riscos significa conseguir assumir a minha autoproteção. Então, o assumir pequenos riscos, ele vai ser diferenciado para cada pessoa. Para cada pessoa, isso vai se localizar num lugar diferente. Como eu falei, se eu falo pouco, o meu risco, assumir o meu risco vai ser começar a me expor mais, me comunicar mais. Mas se o outro fala muito, e isso é uma compensação da vergonha dele, ele tem que exercitar o inverso, tem que exercitar o silêncio. Então, o que é risco para um, não é risco para o outro. Para saber que riscos eu preciso assumir, para começar a sair da bolha da minha vergonha, eu preciso saber onde ela está ancorada. E como eu falei, pode estar no corpo, na sexualidade, na forma de comunicação, na autoexpressão, na forma como eu me relaciono. A vergonha, ela pode vir manifesta, né, de várias formas, de várias maneiras diferentes, né? E aí, mas sempre sentir é o primeiro passo, gente. Assim, hoje eu queria deixar um recado para vocês nesse sentido, porque realmente nós estamos em uma cultura que cada vez mais tenta nos anestesiar, tenta fazer a gente não sentir. Tudo bem, isso é uma escolha, cada um pode fazer a escolha que quiser. Mas o não sentir significa que eu vou sempre precisar lidar com sintomas. Se a sua escolha é lidar com sintoma, ok, tá tudo certo. Mas saiba que isso tem a ver com não sentir. Sempre que eu começo a conduzir um novo processo terapêutico, é comum também uma fala minha, quem faz terapia comigo talvez já tenha escutado, que eu sempre falo, olha só, primeiro piora, para depois melhorar. Porque como a gente chega nos processos de autoconhecimento bastante anestesiado, o primeiro exercício vai ser começar a sentir os desconfortos. Começar a ficar com os nossos desconfortos, não querer fugir deles. A cura só se faz através das feridas. Ela não se faz quando a gente foge da ferida. Fugir é o que a gente faz o tempo todo, né? Escondendo, colocando para debaixo do tapete. Então, sentir é o começo de tudo. É sentindo que eu vou começando a me desidentificar disso. Eu vou começando a me desidentificar do personagem que eu precisei criar para sobreviver. Que eu precisei criar para tentar dar conta do que eu achei que eu tinha que dar conta. Para tentar ser amado e ser aceito. Então, eu acho que o grande exercício quando a gente fala de vergonha é entender que o nosso juiz interior, que a gente antecipa, que é muito mais rígido que qualquer olhar externo, embora a vergonha esteja ancorada no medo do julgamento. Esse juiz interior, ele existe para garantir que nós sigamos as regras. E quando a gente não obedece, um primeiro sentimento que vai vir é o sentimento de culpa, seguido da vergonha, seguido do medo, que é onde tudo vai terminar. Então, esse triozinho, culpa, vergonha, medo, ele vai ser o triozinho que nos faz manter dentro do script, dentro da caixinha. Sociedade é repressão, essa é uma frase do Freud, embora eu não seja psicanalista, então é impossível viver em sociedade sem que a gente faça ajustes dos nossos desejos e dos nossos impulsos, porque senão realmente ficaria impossível. Mas eu acho que o grande ganho, a grande vantagem de processos de autoconhecimento é a gente entender que eu posso, apesar de estar em um contexto coletivo, encontrar o meu self, a minha autenticidade. E aí eu sei que eu estou na minha autenticidade porque eu paro de depender do amor, da aprovação e da atenção do outro. E colocá-lo para o mundo, sem constrangimento. Sair da bolha da vergonha significa lidar com o erro. Significa não ter medo de errar? Não, a gente tem medo de errar. A gente fica triste quando a gente erra. Mas significa assumir que eu vou errar. Fará parte do caminho. Com medo ou sem medo. Se você está na vida, vivendo, você vai errar.
A única forma de não errar é se eu abro mão da minha história para viver a história que escreveram para mim. A história que outras pessoas consideram adequada. Tá? Deixa eu... vou ver 5 minutos, gente, de comentário. Falei para o caramba hoje. Tô até com vergonha de tanto que eu falei. Vou ver 5 minutos de... comentários para a gente poder encerrar. Vamos ver aqui o que passou para frente. Autoobservação, uma das chaves. O Cleuso tá falando, é isso? É assim que fala? Seu nome? Eu acho que é a primeira. É o primeiro passo, Cleuso. A autoobservação é o primeiro passo. Sempre que a gente fala em autoconhecimento, a autoobservação é o primeiro passo, né? E com vergonha não é diferente. É um primeiro passo entender quais são os sentimentos de desconforto que nos são provocados, porque, como eu disse, a vergonha muitas vezes ela vai vir disfarçada. Não achem que a nossa psique é tão bobinha que ela manda as coisas todas óbvias pra gente, não, minha gente. Pelo contrário, a nossa psique é extremamente sofisticada e as coisas muitas vezes elas vão vir muito disfarçadas. Então, entender os nossos desconfortos, como eu falei, muitas vezes crise de ansiedade vai ser confundida com uma crise de vergonha. Simplesmente com uma crise de identidade. Porque o sintoma físico, para a pessoa, não vai fazer nenhuma diferença. É muito parecido. Né? Para quem conduz o processo, que precisa fazer a diferença. Porque são duas formas de conduzir diferentes. Né? Mas, então, muitas vezes vai vir disfarçado. Mas autoobservação, e principalmente autoobservação dos nossos desconfortos. Não queiram sair rápido do desconforto. É desconfortável estar no desconforto. Ninguém quer. Mas tirar a alma da infância, né? Quem não consegue ficar no desconforto? A criança pequena. A criança quer se livrar rapidamente daquele desconforto. Por isso, ela cria estratégias para lidar com aquela situação, né? Que ela ou vai para a dor ou vai para a fuga. E aí isso que a gente, quando adultos, depois fica tentando resolver nas nossas relações. O que a gente aprende, que a nossa criança interior aprendeu lá atrás. Ou ela aprendeu a murchar, ou ela aprendeu a inflar. Ela tá saudável quando ela consegue transitar. Quando ela consegue variar. Quando ela depende menos da comparação. Porque lembra, quando a gente murcha, eu falei, perdedores e vencedores têm a vergonha em comum. Quando a gente murcha, eu sou perdedor, os outros são sempre mais competentes, mais amados, mais bonitos, mais tudo do que eu. Quando a gente infla, eu acho que eu sou o máximo e os outros são sempre perdedores. A saúde é quando eu me entendo do meu tamanho sem precisar da comparação com o outro. A referência já não é mais o outro. Eu sou do meu tamanho que eu sou e tá tudo certo comigo. Eu sou o adequado do jeito que eu sou, não há nada de errado comigo. Não há nada que eu precise esconder ou melhorar, que é o que o sentimento da vergonha nos leva, né? A querer esconder alguma coisa nossa. Então, a autoobservação é o começo. No próximo karaokê eu vou lançar assim, minha terapeuta falou que tem que viver e sentir a vergonha, então lá vai. Exatamente, é isso mesmo. A live de hoje tá show, obrigada. Vou e faço com vergonha mesmo. Carolina tá falando, Carol, sim, vai e faz com vergonha mesmo, mas não é só fazer com vergonha mesmo. É dar espaço para essa vergonha acontecer. Começa a observá-la, entende o que ela tá, em que ela tá mexendo com você, quais são os lugares que ela mexe com você. Como eu falei, quando a gente simplesmente segura o desconforto um pouquinho, a gente começa um processo alquímico que permite ganhar espaço para a cura acontecer. Então, dá um tempinho para esse desconforto. Você sabe disso, né? É aquele momento que você percebe o desconforto, você respira e você consegue dar outra resposta, que não é a resposta automática. Eu resolvi encarar a minha vergonha de frente, me ajudou muito. Eu não conheço outro processo se não encarar a nossa vergonha de frente. Olhar para os nossos comportamentos padronizados e automáticos.
tô passando por essa constatação. Sempre achei que fosse proatividade. Raquel, eu também. Raquel, vivi muito tempo, Raquel, achando que era super proativa, super competente, super isso, super aquilo. Cheia de vergonhas escondidas por debaixo do tapete. Né? Que me impediam. A vergonha pra mim, já que eu tô aqui nesse momento de falando de mim, compartilhar aqui uma intimidade, né? Não custa nada. A vergonha pra mim, ela durante muito tempo me desconectou da minha afetividade. Então assim, sair da minha zona de conforto é mostrar a minha fragilidade, é mostrar a minha afetividade. Isso tem sido um aprendizado dos últimos anos. E ó, que eu me descobri uma pessoa extremamente afetiva, que estava bloqueada pela vergonha. E o inverso também pode ser verdadeiro, né? Eu agora acolho, já fui salvadora e minha desculpa era ser muito proativa. A mesma coisa que Jorge tá falando, que Raquel tá falando. A mulherada Yang, né, gente? A gente é de uma geração Yang. Então essa compensação vai ser uma compensação mais rápida que a gente vai encontrar. Uma ou outra ainda vai encontrar outros tipos de compensação, mas uma geração como a nossa, né? Assim, e a gente vive num contexto muito Yang, né? Muito competitivo, muito desse lugar da energia do masculino. Então, tanto a energia do masculino quanto a energia do feminino estão adoecidas em nós. Então, encontrar tanto o sagrado feminino saudável, que não é o submisso, que não é a escolhida, que não é o filme da Disney, quanto achar o masculino integrado, que não precisa ser competitivo, que não precisa ser yang, que não precisa estar vencendo o tempo inteiro, é talvez um dos grandes trabalhos de encontrar a gente mesmo, porque nós todos temos essas duas energias, né? Gente, a gente já tá com mais de 1 hora de live, eu vou encerrar agora, porque ver se tem só aqui pra baixo. Eu nem vou voltar muito mais pra cima, que eu ia voltar, mas não vai, mas senão a gente fica aqui muito tempo. Sempre enriquecedor, temática maravilhosa, repensando minhas vergonhas. Já tive crise de vergonha pensando ser ansiedade. É muito comum, Solange, muito comum, porque na prática, na verdade, o sintoma vai ser o mesmo. O sintoma vai ser exatamente a mesma coisa. Tem um filme de situações passando aqui na minha cabeça. Qual foi o tema de hoje? Foi vergonha. Bom, minha gente, estamos com quanto tempo de live? Um pouquinho mais de 1 hora. Então, nossa live sobre vergonha encerra por aqui. Esse é um tema, como eu disse, que tem muita coisa para ser dita. Eu vou tentar comentar o que vocês colocaram na caixinha dos stories. Eu vou tentar ao longo da semana falar um pouquinho sobre cada comentário. Tem comentários interessantíssimos. Encarar nossas vergonhas, isso mesmo, Helder. É o processo, né? É o processo, não tem muito como fugir disso. E assim, gente, eu falei muito desconforto, né? Da gente encontrar esse lugar de segurar o nosso desconforto um pouquinho, sentir ele, ficar com ele. Mas porque é só a partir disso que a gente vai encontrar o conforto real, um conforto autêntico. Porque o desconforto, ou a gente encara o desconforto real, ou a gente vai tentar cobrir e a gente vai estar num desconforto constante. A insatisfação ela vai ser constante. E aí sempre, lembra, nossa psique trabalha por compensação. Ela vai precisar compensar de alguma forma. Então, ou ela vai compensar num comportamento compulsivo, ou ela vai compensar numa autossabotagem, ou ela vai compensar na própria crise, né? Que várias pessoas citaram aqui. Já tive crise de ansiedade, de vergonha, achando que era crise de ansiedade. Então, o consciente vai compensar. Então, se eu resolvo pular o desconforto, eu só tô adiando para um desconforto um pouco maior, porque quando ele vem de compensação, ele vem mais disfuncional, com certeza. Meus queridos, boa noite, até semana que vem e a gente se fala um pouquinho mais sobre vergonha nos stories da semana. Beijocas!